Hoje eu vou comentar um pouco sobre a relação risco-retorno, né? Qual que é a ideia? Tudo que eu estou falando aqui, os materiais que eu tenho divulgado, é para te ajudar a construir um lucro passivo, isso é, uma renda passiva com investimentos financeiros que seja superior aos seus gastos fixos mensais. Tem algumas formas de você construir esse lucro passivo, né? Por exemplo, você pode juntar mais dinheiro, né? Só que assim, eu entendo que isso não está muito ao meu alcance, né? Vai de você, da sua profissão, do quanto você ganha e tudo mais. Outra coisa é, por exemplo, gastar menos. Também, assim, eu acho que eu não tenho muito o que fazer, né? Isso aí vai de cada um, ver o que tem desnecessário, né, de gasto e cortar. A outra coisa que acelera a construção do lucro passivo é aumentar o rendimento dos investimentos. E é aí que é o meu foco. É aí que eu concentro toda a minha força, a minha inteligência, porque o resto eu acho que é muito mais fácil de fazer. Tá? E dentro dessa ideia de aumentar a rentabilidade, digamos assim, a parte central é essa relação risco-retorno. Então, é buscar alguns investimentos, né, que tendem a te dar um retorno assim, o maior possível dentro de um risco que faça sentido correr. Tá? Então, assim, o que eu vou falar hoje é bem importante, provavelmente vai ficar um pouquinho extenso. A princípio eu vou falar tudo o que eu penso, né? Enfim, tudo que eu consegui, né, falar aqui dentro de um tempo razoável sobre relação risco-retorno. Ah, bom, então assim, boa rentabilidade é a mesma coisa do que investimentos com boa relação entre retorno e risco. E aí, assim, uma coisa óbvia, né? Não tem almoço de graça, né? Que a gente fala em inglês, né? No free lunch. Então, assim, você quer uma boa rentabilidade? Você tem que correr risco. Não tem o que fazer. E, assim, é bem comum, né? Sempre vai ter alguma coisa que dá medo no investidor. Sempre, todo momento. Então, agora a gente vai ter eleição americana daqui a pouco. A gente tem todo o ruído aí político. Bolsonaro está indo para mais populista ou não. Paulo Guedes vai ficar ou não. Enfim, sempre vai ter vários motivos para você falar assim, o risco é muito grande, eu não vou investir. Então, assim, aí já vai um alerta, tá? Se você quer ter uma boa rentabilidade, você tem que correr risco. Você não tem opção. Aí a sua opção é qual risco eu vou correr, quanto eu vou correr, entendeu? Mas assim, não existe bunda na parede, né? Não vou correr risco nenhum. Se você não vai correr risco nenhum, sua carteira não vai render muito, você nunca vai ter uma renda passiva maior do que os seus gastos. Talvez você não consiga se aposentar muito bem, assim, vai depender, né, da sua profissão e tal, mas assim, não vai ser uma coisa tão confortável, né? Então, não tem jeito. Quem constrói riqueza, quem constrói uma renda relevante, corre risco, tá? Beleza. Bom, o que eu estou falando? O que é isso, né? Relação risco-retorno. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Relação risco-retorno é a parte central do investidor. Eu diria assim, é o sangue na veia da pessoa. Sem o sangue você morre. Ou seja, se você não souber avaliar bem o seu risco versus o retorno que você vai ter, você vai morrer na praia. Ou você vai perder dinheiro ou você não vai conseguir ter uma boa rentabilidade. Então, assim, é o sangue na veia, é o queijo no hambúrguer. Uma vez, eu nem lembro quem foi que estava trabalhando comigo, pediu um sanduíche e pediu sem queijo. Que isso, cara? Que coisa insana. Assim, você pode até comer. Eu já comi hambúrguer e o queijo sem o pão, né, no prato. Eu já comi hambúrguer com queijo. Hambúrguer não, pão com queijo, né? Aliás, eu como todo dia de manhã, eu adoro pão com queijo. Agora, pão e hambúrguer sem queijo, pô, tá de sacanagem, né? Enfim, risco-retorno. O queijo no hambúrguer é o radar, é a bússola do avião. O cara está avaliando ali para onde que ele está indo, se ele pode seguir em frente, se ele tem que mudar de direção. Isso é relação risco-retorno. Então, assim, é a parte principal. Tá? Que é risco? Vamos tentar entender melhor. O que significa? Quando eu estou falando risco, às vezes a gente que já investe há muito tempo, trabalha com isso, assim, a gente fala risco, vem muita coisa na cabeça, né? Sei lá, é igual você falar um termo de medicina para um médico, né? Já vai vir muito conteúdo. Então, vamos por partes. O que é risco? Risco está relacionado com segurança, tá? E aí está relacionado com duas coisas, risco: segurança e previsibilidade.
tá? Quando a gente fala em risco. Quando a gente está comentando de segurança, então risco, segurança, a gente está falando normalmente o que está por trás máxima perda, ou perda provável, alguma coisa assim, mas principalmente a máxima perda. No pior dos casos, se cair um avião no World Trade Center, se o avião de um presidenciável cai, se um CEO de uma grande empresa se encontra no porão do palácio com o presidente e o áudio vaza, enfim, se alguma coisa muito louca acontece, qual que é o máximo que eu perco? Tá? Esse é um conceito de risco. O outro conceito é o conceito de previsibilidade. Então, se você está num investimento que você não sabe direito quanto vai dar, eu acho que vai dar tanto, mas pode dar tanto, pode dar muito prejuízo, pode dar muito lucro. Isso também é uma medida de risco. Tá? E dentro, quando a gente fala assim, risco, previsibilidade, normalmente a gente está pegando dessa confusão, de você não sabe quanto pode perder, quanto pode ganhar, a gente está pensando mais na parte da perda. Né? Então, assim, risco, previsibilidade, então pouco previsível, isso significa que a minha perda pode ser de 30%, de 20%, de 40%. Mas meu lucro pode ser de 80%. Não, beleza, mas agora eu estou falando de risco, então estou focado aqui na falta de previsibilidade no lado negativo do investimento. Tá? Bom, então eu vou tentar deixar isso aqui de forma mais clara, desenhando. O que eu estou querendo dizer com essa previsibilidade? Então, risco é segurança e previsibilidade. Agora eu vou falar um pouquinho mais da previsibilidade. Eu acho que fazer esse desenho com você assistindo vai ser mais fácil de você entender. Tá? Deixa eu mostrar aqui a minha tela. E aí, vamos lá. Bom, até ver minha colinha aqui. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, espero que fique claro, tá? Vou fazer um eixo aqui. Bom, o eixo de baixo, dá para ver, né? Dá para ver. Esse eixo de baixo aqui, ele é o retorno, tá? O retorno do meu investimento. Ou seja, o investimento pode... Vou até colocar aqui. Vamos colocar aqui, sei lá, 30% de retorno, tá? 30% positivo. Aqui é o 0%. E, mais ou menos aqui, ao menos 30%. Ok. Já o eixo Y aqui, ele é o que? Ele é a probabilidade. Vou colocar um P aqui. Dá para ver? Acho que dá. Bom, a probabilidade, talvez você não se lembre, mas eu vou lembrar você, né? Ela vai de 0 a 1. Né? Então eu vou colocar aqui 100%. Não tem como algo ser mais provável do que 100%. Tá? E o 0% aqui embaixo. Ok. Vamos começar com o investimento mais seguro que existe, que é o CDI. Então, vou colocar aqui uma linhazinha aqui. Aqui é o 2%. Tá? O CDI atualmente está 1,9%. 2%. Legal. Bom, quando você investe no CDI, deixa eu fazer aqui de uma outra cor. O que acontece? Um investimento indexado ao CDI, uma renda fixa extremamente segura. Seria vamos dizer, um tesouro pós-fixado. Você vai receber 2% ao ano. Mais ou menos, tá 1,9% por aí. Mas assim, não vai ter variação, sabe? Mas tem um custo pequeno do tesouro direto, é verdade. Se você fizer um fundo DI, ele pode ter algum outro título lá, e aí varia um pouco. Enfim, eu vou colocar aqui, sei lá, no 90% aqui, tá? 90%. Então deixa eu fazer um tracejado aqui, do 2% até o 90%. E aí o seu investimento, ele vai ser, a probabilidade dele, a previsibilidade dele vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver se dá para entender.
que eu estou querendo dizer? Com 90% de probabilidade, deixa eu dar uma rabiscada aqui para você entender. Aqui, ó, com 90% de probabilidade, o seu investimento vai render 2% ao ano. Tá? Ele pode render um pouquinho mais, seria aqui, pode render um pouquinho menos, mas a probabilidade disso, aí você olha aqui esse eixo, né? Ou seja, a probabilidade disso acontecer é muito baixa, próxima de zero. Tá? Legal. Então esse seria um investimento do CDI. Tá? Agora vamos pensar no investimento pré-fixado, ou seja, você está dando um passo além na sua renda fixa. Agora você está não mais investindo a 2%, mas você está investindo já uma taxa pré-fixada para um prazo mais longo. Se a gente for para um prazo de coisa de 5 anos, a gente está falando aí de algo próximo a 6%, tá? Pré-fixado. Então eu vou colocar uma outra linha aqui, tá? Não vai estar em escala boa aqui, tá? Não é muito fácil desenhar isso aqui, estou desenhando com o dedo aqui. 6%. Tá? Então, agora eu vou fazer de verde, como que seria um pré-fixado? Vou colocar, sei lá, 80% aqui na probabilidade. Tá? Então, agora com 80% de probabilidade, deixa eu fazer o tracejado, de 6%, comi fora aqui, mas... Bom, digamos que seria talvez uma distribuição mais assim. Tá? Então, o que acontece? Se você investe, né, no pré-fixado, que seria o Tesouro Pré-Fixado, tem esse título lá, depois eu mostro a tela do Tesouro, com, digamos, né, 80% de probabilidade, você vai ter um rendimento de 6% ao ano. Tá? Mas existe uma probabilidade de você ter um retorno maior. Você pode ter um retorno de 8%, 10%, 30%, é possível, tá, em renda fixa. Ah, como assim, Caio? 30% em renda fixa? Eu fiz um vídeo essa semana comentando sobre como você pode ter um lucro muito grande ou até prejuízo em renda fixa. O prejuízo vem se você sair antes do prazo. Então, o que acontece? Se você ficar com o investimento até durante os 5 anos, aí a probabilidade não é mais nem 80%, tá? A probabilidade é 100%. Você vai ganhar com 100% de certeza, você vai ganhar 6% ao ano. Só que se você precisar sair antes, por alguma razão, pode ser uma emergência, você não tem opção. Ou então a bolsa despencou e você tem uma perspectiva de ganho de 60% na bolsa, você vai falar, vou sair mesmo com prejuízo na renda fixa porque eu tenho muito para ganhar em outro lugar. E aí você acaba, ou seja, você tem uma probabilidade, né, aqui de sair com prejuízo. Tá? De sair, na verdade, com menos de 6%. O prejuízo eu não coloquei aqui, poderia até fazer, vou tirar o rabisco, pegar o verde, na verdade essa distribuição ela deveria ser assim, ó. Ou seja, ela tem sim uma probabilidade aqui de ter um retorno negativo. Tá? Isso seria um investimento pós-fixado. Bom, agora vamos pensar no investimento em ação. Uma ação boa. Tá? Então eu vou fazer em amarelo, para diferenciar. Como que seria mais ou menos o investimento em ação? Digamos que seria uma distribuição talvez assim, ó. Sei lá, uma coisa desse jeito. Que eu estou querendo dizer, né, aqui? Digamos que esse pico aqui seja, de novo, a escala não vai estar boa, tá? Mas digamos que seja 50%. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Eu estou querendo dizer por que é uma ação boa. Porque você pode perceber que a maior probabilidade, a probabilidade, ela é, na verdade, a área dessa curva aqui, né? Como se fosse assim, essa área aqui tem que dar 1. Tá? Ou seja, você vê que o pico dela, o mais provável de acontecer, que é esse 50% aqui, é um rendimento de maior do que 30%. Tá? Por isso que eu estou falando que é uma ação boa.
Agora, a probabilidade de dar prejuízo, seria aqui, né, você tem um retorno negativo, ela é, vamos supor aqui, sei lá, 30%. Ou seja, com 30% de probabilidade você pode perder dinheiro nesse investimento. Tá? Por outro lado, você pode ter um rendimento de 60%, 80%. Com qual probabilidade? Sei lá, com 20% de probabilidade. Tá? Então, isso aqui seria o risco, né, de a previsibilidade de um investimento numa ação boa. Como que seria uma ação ruim? Vou fazer em vermelho aqui. Bom, seria, né, isso aqui, só que com o extremo lá do outro lado, né? Seria algo assim. Tá? Isso seria uma ação ruim. Ou seja, a maior probabilidade é de ficar aqui num prejuízo. Tá? E aí existe, né? Você tem. Isso são os casos óbvios, né? Mas você pode ter uma ação e, na verdade, a distribuição dela está aqui, assim, ó. Ou seja, pô, você tem 50% de chance de ganhar dinheiro, 50% de chance de perder dinheiro, sendo que a sua perda pode ser de 30%, entendeu? O seu ganho pode ser de 30%, ou seja, vale a pena, né, ter uma ação dessa na carteira? Pô, se você pegar e olhar que você pode fazer uma renda fixa, né, pré-fixada, e já te garante aí com uma grande probabilidade que vai ser positivo, não vale a pena você gastar dinheiro numa ação que tem 50-50 para cada lado. Tá? Então, quando a gente fala previsibilidade, né, como investidor, na nossa cabeça está esse gráfico aqui. Deixa eu voltar a tela para mim. E aí, o que está por trás? Né? Assim, que mais, né, que vem na nossa cabeça? Bom, a sua carteira de investimento, ela vai ser uma soma desses vários microinvestimentos. Então, tem uma parte em renda fixa pré-fixada, tem uma parte pós-fixada, tem uma ação que eu acho que assim, a previsibilidade dessa, eu acho que ela tem muito a subir, tem uma ação que eu acho que ela tem a subir mais pouco. Então, a sua carteira vai ser essa mistura dessas várias distribuições e a sua carteira ela vai ter também uma dessa distribuição de probabilidade e de retorno. O seu objetivo como investidor é jogar essa distribuição o máximo para a direita, né? Você tem um máximo de probabilidade de ganhos e quanto maior esse ganho, melhor, e controlar a cauda esquerda dela, para você não ter muita probabilidade de ter muitos prejuízos. Tá? E aí existe um outro fator muito importante, que é o fator correlação. Então, assim, eu estou mostrando para você uma ação boa, uma ação ruim, o pré-fixado. Agora, pode ser que você tenha um investimento que tem grande probabilidade de ter retorno positivo, você tem um outro que tem uma probabilidade não tão grande de ter o retorno positivo, só que quando um está positivo, o outro normalmente vai para o negativo. Então, aí, às vezes, vale a pena você colocar na carteira um outro investimento que você não sabe direito a distribuição, só que você sabe que ele anda em sentido contrário. Exemplo melhor é o dólar. Então, o dólar é um componente da carteira do investidor que, sinceramente, assim, é muito difícil fazer essa distribuição de cenário, de previsibilidade do dólar. É dificílimo. A gente tenta, cada investidor tem na cabeça, né, uma previsibilidade para o dólar, mas é muito difícil. Só que a descorrelação dele, ou melhor, a correlação negativa dele com a bolsa e com renda fixa, ou seja, quando a bolsa vai ruim, normalmente o dólar sobe, isso já justifica entrar na carteira. Mas não é um assunto que eu quero abordar hoje. Então, eu não estou falando aqui de diversificação e de correlação. Estou falando de análise de risco-retorno. Tá? Então vamos lá. Uma água aqui. Olha só que interessante. Por quê? Eu já falei que é muito importante, né? Risco-retorno é o sangue na veia, é o queijo no hambúrguer, é o radar do avião. Por que isso?
Olha só, se você tiver, eu vou falar alguns cenários aqui, tá? Pensa que você tem 200 mil reais agora, tá? 200 mil reais rendendo, e o CDI está aproximadamente 2%. 200 mil reais rendendo a 2% ao ano por 10 anos, você vai acabar com 245 mil reais, tá? Deixa eu até, vou anotar isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, né, na tela de novo. Vamos lá, deixa eu criar uma nova aqui. Página. 200 mil reais. Vou colocar aqui. 200 mil reais, tá? 10 anos. 10 anos. 2% ao ano. 2% ao ano, tá? Isso vai dar para você vai acabar lá no final com 245. Agora, se a gente fizer 6% ao ano, 6% ao ano, você acaba com 360 mil. Já fiz essas contas para ficar mais fácil, tá? 360 mil. 10% ao ano, você acaba com 520 mil. E você 14% ao ano, você acaba com 740 mil. Tá? Então, olha só a diferença no longo prazo que uma rentabilidade faz. E aqui vale um alerta muito importante. Existe um nível de risco que ele não é favorável. Então, eu falei, né? Pô, não tem lanche de graça. Você quer ter uma boa rentabilidade, você tem que correr risco. Só que também não adianta você correr qualquer risco. Um exemplo clássico como fala, aquele concurso lá que todo mundo faz, a Mega Sena, essas loterias, né? Loterias. Se você ficar, eu não faço loteria, não gosto, não jogo. Mas se você pegar o seu patrimônio todo e ficar jogando em loteria, não, vou quebrar, vou jogar uma vez a cada mês, sei lá, qualquer frequência, não importa, você vai perder tudo. Entendeu? Mas eu posso me tornar bilionário. Pode, mas a probabilidade é muito baixa. Então, existe um nível de risco que ele é detrator, risco-retorno, né? Que ele é detrator. Então, você tem que... Por isso que é muito importante você calibrar isso muito bem. Tem que ser um risco que faça sentido para o retorno. Tá? Bom, eu estou mostrando aqui a diferença que uma rentabilidade faz. Se você investe a 2% ao ano, que é o caso da Selic agora, depois de 10 anos você tem 245 mil. Se você vai para o outro extremo, 14%, depois de 10 anos, você multiplicou por mais de 3 vezes os 200 mil que você tem para investir. Então faz assim, é uma diferença absurda a rentabilidade. Né? E isso eu estou falando para 200 mil. Eu não sei quanto você tem para investir, mas assim, faz uma conta dessa, por exemplo, para 1 milhão de reais. É grotesco, né? Você sair de, sei lá, 1 milhão, aí você faz a conta, né? Mas assim, é bizarro. Tipo, você vai sair, sei lá, 1 milhão para 1 milhão e 200 e pouco. O outro você vai sair para 1 milhão para 3 milhões e tanto. Então, assim, faz muita diferença, tá? E aqui eu não estou falando de um negócio que, para o longo prazo, é extremamente relevante, que é a inflação. Então, se você, por exemplo, investe numa rentabilidade baixa, como 2%, esquece. Só a inflação vai comer todo o seu patrimônio. Na verdade, você vai ter ficado mais pobre. Se você já consegue calibrar sua carteira para uma rentabilidade de 8%, 10% ou até 12%, 14% ao ano, você está tranquilo. Claro, a gente já teve períodos de inflação mais alta do que isso no Brasil, mas são raros, né? São momentos, em geral, né, tirando a Argentina, são momentos curtos. Então, assim, pela inflação, se você quer construir uma renda passiva relevante, você tem que calibrar muito bem o risco e retorno, porque você vai precisar de um retorno bom. E se você vai precisar de um retorno bom, você vai precisar correr risco. Tá? Então, por isso que
uma boa análise de risco-retorno ela é fundamental para o investidor. Bom, agora eu vou mais além, eu vou mostrar para você o que aconteceria se a gente... Quer ver, eu vou pegar aqui o rendimento. Está vendo minha tela? Está vendo minha tela. Aqui é a tela do Tesouro Direto, ó, que eu já separei para te mostrar. Olha só, eu falei que para 5 anos, né, seria mais ou menos aqui, ó, Tesouro Prefixado 2026. Esse aqui, ó. Qual que é a taxa? 6,52%. Então você pode, vai lá, compra o título aí, o mercado agora está fechado, você vai lá, o mercado aberto, compra esse título. Se você ficar com ele até 2026, você vai receber 6,52%. Se você sair antes e o cenário econômico estiver favorável e as taxas caíram, né, de juros, você pode ter um rendimento de 10, 15, 20, 30%, dependendo do prazo do título. E você pode ter prejuízo também se você sair antes do vencimento. Então, isso seria a distribuição lá que eu falei do pré-fixado, né? E o pós-fixado, que é aquele que, com certeza, né, esse aqui, o Tesouro Selic. Esse daqui, você vai ter o rendimento que assim, vai ficar próximo aí do CDI e não tem como sair disso daí, assim, não tem como você perder dinheiro, né? Então seria aquela distribuição que eu mostrei que é como se fosse uma reta só, né? Bom, eu vou mostrar para você, eu vou provar para você como faz diferença a rentabilidade e como é possível você ter uma boa relação risco-retorno. Então, eu peguei 2 fundos aqui. Esse fundo, ó, Brasil Plural Yield referenciado DI. Esse fundo é o fundo D0 DI que eu uso para mim. Bom, esse fundo, ou seja, é o rendimento CDI sem risco. Se eu aplicasse nele R$200 mil, por exemplo, que eu dei, né, em 2010, então está aqui, quando o fundo começou, e ficasse, né, por 10 anos, ou seja, agora em 2020, tudo bem, não concluiu o ano, estou falando aproximado, né, mas meu rendimento acumulado seria aproximadamente disso aqui, 152%, ou seja, multiplico o meu capital, né, eu dobrei meu capital mais metade dele, eu multiplico por 2,5 o meu capital, ou seja, 200 mil iria aqui no caso para 500 mil, 505 mil. Tá? Um outro caso, um outro fundo aqui, seria o fundo verde, que é talvez o fundo mais famoso, enfim, gestor muito bom, o Stuhlberg. E aí, mesmo caso, vou investir nele em 2010, aqui 2010, né? E vou ficar com ele até 2020. Aqui o retorno acumulado, né, 17.870, é desde muito antes de 2010, né? Então eu tenho que fazer uma conta, né, dividir, né, o fator lá, 2020, dividir aqui por 2010. Eu já fiz essa conta. O fato é, os 200 mil dariam 750 mil agora. Tá? Então, vou anotar isso daqui para você ver. Eu vou colocar aqui uma outra página. Vou colocar fundo DI. Tá? 200 mil viraram 505 mil. Fundo verde, 200 mil viraram 750 mil. Tá? É interessante, assim, a gente pode até comparar, né, com o que eu fiz aqui antes, ó. Ou seja, o fundo DI ele ficou próximo a esse rendimento aqui, ó. Esses últimos 10 anos, a inflação foi tão grande no Brasil, né, que os juros teve que rodar alto, CDI. O CDI na média deve ter ficado aproximadamente 10%. E aí os 200 mil viraram quase 500 mil, 520 quase. Já o verde, né, os 200 mil viraram... quanto? Viraram 7... Nossa, cadê? Peraí. Os 200 mil viraram 750. É bem próximo disso aqui. Ou seja, o verde, na média, teve um rendimento próximo a 14% ao ano. Tá? Então, estou mostrando para vocês, assim, são 2 investimentos
extremamente simples, né? Você colocar o seu dinheiro num fundo DI. Tá escondido aqui os 750 mil, né? Tô aparecendo aqui. Tá aí, ó. Você colocar o seu dinheiro num fundo DI ou você colocar o seu dinheiro no fundo verde. Tá? Beleza. Aí você pode falar assim, pô, mas deixa eu mostrar aqui. Pô, mas o verde é o melhor gestor do Brasil. O Stuberg sei lá, é um gênio. Ele tem um time, né, de gestão lá e tal. Tipo assim, não tem como eu ter uma rentabilidade dessa, né? E aí o que acontece? A gente já tem alguns estudos, né, que mostram que da rentabilidade de um fundo, de um gestor, assim, 20% dela é alguma coisa nessa. Aí depende da metodologia do estudo, blá blá blá, mas enfim, mais ou menos nessa casa, uns 20%, corresponde a market timing. O que significa isso? Ele comprou na hora que foi subir, ele vendeu na hora que foi cair, isso para bolsa, isso para juros, isso para dólar, é acertar o timing, acertar o momento. Isso é só 20%. 80% da rentabilidade histórica é alocação. O que significa isso? Um pouco em bolsa, um pouco em dólar, um pouco nos juros pré-fixado, um pouco com proteção de inflação, um pouco de imóveis. No caso do verde, eu não tenho imóveis, mas o verde historicamente tem ouro, estratégias de opções. Então, assim, quando você diversifica, né, a carteira, aloca o seu capital, vou pôr um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, isso dá corresponde a 80% da sua rentabilidade. Então, se você souber fazer essa distribuição do seu capital, você consegue sim, assim, de forma fácil. Eu falo e eu posso te provar isso, vou te mostrar. Você consegue fácil um rendimento de 10% ao ano histórico, tá? Isso eu estou falando para a história do Brasil, né? Que os juros era muito alto. Digamos assim, agora com juros a 6%, se ficar nesses 6%, que ninguém sabe se vai ficar, para frente, eu diria assim, você conseguiu um rendimento de 8%, 7%, talvez uns 10%, não é difícil. É só fazer uma alocação boa do seu capital. Tá? Então, vou mostrar isso para você. Você deve estar falando, pô, o Caio tá sendo arrogante, falando que isso aí é fácil. Não sou eu que sou capaz, não. Tá? Isso é qualquer um que é capaz. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa carteira. Gente, assim, olha, na boa, não tem como você montar uma carteira mais simples do que essa para você. Isso aqui é o seguinte, ó, é uma carteira com 200 mil reais, tá? Espalhado da seguinte forma: você tem 41% pós-fixado, que é aquela distribuição super, assim, com pouca variação, né? Você vai ter rendimento positivo, não importa o que aconteça, só que vai ser um rendimento baixo. 41% está nisso. 14,4% em ações, 13%, quase 14% indexado à inflação, 8% dólar, 7,6% a gente fala mercado de crédito, pode pensar até CDB, LCI, produto assim bem simples, 5,6% pré-fixado, 5% multimercado e 4,5% na Bolsa Americana, seguindo o S&P, não estou falando selecionar a empresa não. Ou seja, isso aqui é uma carteira de fundos, tá? Vou até mostrar aqui os fundos, ó, Brasil Plural, Yield DI, Franklin, Valor e Liquidez, enfim, você distribui o seu capital nesses fundos, não tem coisa mais simples do que isso aqui. Vamos dar uma olhada a rentabilidade histórica, ó. 2014, dá para ver, minha cara está na frente, aqui, ó. 2014 rendeu no ano aqui, ó. Rendeu no ano 8,63%. 2015, 10%. 2016, 18,5%. 2017, 14,5%. 2018, 10,5%. 2019, 15%. E aí 2020 ainda não acabou, né? Qual que é a média disso? Eu calculei. A média disso está dando... Cadê? Não tá para mim.
A média está dando 12,9% ao ano. É quase o rendimento do verde, né? O verde a gente vê que está aproximadamente 14% ao ano histórico. Eu não fiz nada, não tem inteligência nenhuma. Eu só distribuí ali nos diversos mercados um percentual que faz sentido, nesse caso, para o investidor arrojado, agressivo, e é isso. E daí o rendimento deu, né, historicamente, 13% ao ano. Ou seja, você consegue. É só diversificar, pode ser em fundo, você não precisa selecionar ações, você não precisa montar a carteira de opções, não precisa fazer nada disso. Você consegue uma boa relação risco-retorno. Tá? É claro que, né, imagina se você começar a selecionar ações, começar a montar a carteira de opções de uma forma bem feita, aos poucos, né, quando for. Então, assim, por exemplo, escolher CDBs e LCIs é algo que o verde não tem acesso. É só pessoa física e PJ também não financeira, né, que consegue ter proteção da FGC e ter uma carteira rendendo, sei lá, 130%, 160% do CDI. Então, assim, só nisso você já vê que você consegue, a parte sem risco da sua carteira, você já consegue botar ela num rendimento acima da média. E aí você vai montando as outras, diversificando e fazendo de forma inteligente, seu retorno tende a ser muito bom, com risco bem controlado. Tá? Que mais? Não precisa conhecer do mercado financeiro. Por quê? Isso eu estou falando é fundo de investimento. Você faz uma TED para a sua corretora, XP, Genial, BTG, Modal, que você investe e aplica no fundo. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Então, você não precisa conhecer do mercado financeiro. Não precisa ficar acompanhando. O que está acontecendo? Assim, é bom rebalancear e tal. De novo, tem várias formas de você conseguir uma rentabilidade melhor com um risco menor. Mas só de você correr algum risco de forma diversificada e inteligente, você já consegue uma boa rentabilidade. Tá? Então, legal. Agora, vamos entrar mais específico. Como fazer análise risco-retorno? Então, digamos que você quer dar um passo mais além. Então, se você quiser, você monta. Se quiser, me manda um e-mail, fala como fazer essa distribuição, você coloca seu dinheiro em fundo de investimento e acabou. Espera e você vai ter um bom rendimento, uma boa relação risco-retorno. Mas se você quer dar um passo a mais e acelerar a construção da sua renda passiva, tentando um retorno ainda melhor, um risco mais controlado, tentar um retorno aí de 15%, 16%, quem sabe, e isso acontece, tá? É comum, 20%, 30% ao ano, não todos os anos, mas um ano ali 30% é totalmente possível. Se você quer dar esse passo, agora eu vou começar a falar para você. Se você não quer, pode já sair do vídeo, faz a sua alocação em fundos e vai ser feliz. Tá? Bom, primeira coisa para você montar uma carteira, uma boa relação risco-retorno, é você saber a curva de juros. Tá? Então, eu já mostrei o Tesouro Direto, vou mostrar de novo. Tesouro Direto, está aqui. Ó. Nesse caso, você está vendo, eu posso te mostrar aqui, ó, o CDI não está aqui, né? O CDI não está aqui, mas aí você dá um Google CDI, você vai ver que é 1,9% ao ano agora. Então, a curva começa com 1,9% ao ano, que seria investindo no Tesouro Selic. Pode esquecer que o 2025 não faz diferença esse vencimento. Agora, para 2023, ou seja, 3 anos, a curva de juros está 4,12%. Você consegue ter uma rentabilidade de 4,12% ao ano. Para 2026, essa rentabilidade já sobe para 6,5%, ou seja, para um prazo de 5 anos. E se a gente for para um prazo de 11 anos, tá aproximadamente porque aqui tem juros semestrais, mas enfim, está aproximadamente 7,10% ao ano. Tá? Então, que significa isso? Né? A curva de juros, deixa eu voltar aqui. A curva de juros está começando em 1,9, vou até desenhar aqui para você, fica mais fácil. Vamos fazer assim. É o retorno ou rendimento, né? Aqui é o não está aparecendo. Vou desenhar aqui. Ó.
Aqui é o prazo do investimento. Então, para um prazo zero, né, o retorno está em 1,9, vou arredondar aqui 2% ao ano. Depois, para, vamos colocar aqui 5 anos, e aí depois 11 anos. Então, para 5 anos, 2, 4, 6. Então, 5 anos está aqui. E 11 anos, então aqui é os 6%, e aí aqui é os 7%. Então, para 11 anos, a gente está falando de 7%. Então, e tinha o 4% também, né? 4% era 3 anos. Então, vou colocar aqui 3 anos, 4%. Então, a curva de juros, digamos que ela está mais ou menos assim, tá? Curva de juros. Beleza. Isso aqui, se você quer montar uma carteira boa relação risco-retorno, primeira coisa, você tem que ter isso aqui de cor na sua cabeça. Por que você tem que ter isso aqui de cor? Nada justifica você fazer um investimento que vai te render menos, ou ter uma probabilidade muito grande de render menos do que essas taxas para esses prazos. Então, vou dar um exemplo. Vou comprar bolsa. Eu vou investir em bolsa. Normalmente, quando a gente investe em bolsa, a gente está com uma cabeça de uns 3 anos, por exemplo. Não faz sentido de jeito nenhum, isso é óbvio, né? Você comprar uma ação que tende a te dar 4% ao ano. Tá? Isso aí não faz sentido, beleza. Só que também não faz sentido uma ação que vai te dar, na minha opinião, 10, 15% ao ano. Por quê? Se ela tende a te dar 10, 15% ao ano, não, desculpa, 10 a 15% de ganho. Então, normalmente na ação você vê assim, eu acredito que ela tem 15% para subir, vamos dizer. Bom, se ela tem 15% para subir em 3 anos, teria que fazer a conta, mas vamos aproximar aqui, digamos que seja, sei lá, um rendimento de 4,9% ao ano. O 4,9% ao ano é quase essa taxa aqui do CDI, sendo que tem toda a probabilidade de você ter prejuízo. Porque eu já mostrei lá que é o risco de uma ação. Você tem toda a cauda esquerda lá que você tem exposição. Então não faz sentido você escolher uma ação agora que tende que você acredita que tem 15% para subir. Se a taxa, agora, né, se a taxa de 3 anos de juros for para 2%, talvez valha até a pena você comprar uma ação que você acha que tem 15% para subir. Então, isso aqui já explica, né? Só isso aqui que eu estou falando já explica muito da alta que a gente tem visto na Bolsa. O pessoal fala assim, a Bolsa sobe porque o juros está caindo. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Essa taxa de juros de 3 anos, na boa, sei lá, eu acho que era 9%, vou chutar aqui de cabeça, devia ser uns 9% há um ano atrás, alguma coisa assim. Então, ou seja, há um ano atrás eu só ia olhar para a ação que tem 50% para subir. Agora eu já olho a ação que tem, ou mais, 60%, 70% para subir. Agora eu já olho a ação que tem 50% para subir, 45%, eu não olho a ação que tem 30%. Mas se os juros continuar caindo e cair para 2, eu vou olhar também a ação que tem 30 só para subir. Então aí você começa a entender por que o investidor vai correndo mais risco na bolsa à medida que os juros vai caindo. Mas isso também funciona para dólar, para fundo imobiliário, isso funciona para investimentos na economia real. Então, vou comprar, sei lá, vou comprar uma fazenda, vou montar uma fábrica, e cada um tem o seu negócio, né? Então, primeira coisa, para você ter montar um investimento, né, com boa relação risco-retorno, é você ter o gráfico da curva de juros na cabeça. O que significa isso? Para cada prazo, para um mês, para um ano, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos, para cada um desses prazos, qual que é o rendimento que eu posso ter sem correr risco nenhum.
A outra coisa é avaliar o ganho além da inflação. Então, deixa eu mostrar de novo a tela do Tesouro Direto. Olha aqui, esses títulos aqui que a gente chama Tesouro IPCA. Tá? Aqui, ó, Tesouro IPCA, esses aqui. Ó. Olha só a rentabilidade deles. Ó. Ele rende sempre o IPCA, que é uma medida de inflação, né, que é o aumento dos preços, né, de consumo, mais uma taxa. Então, IPCA mais 2,45 para quando? Para 2026, 6 anos. Depois, para 10 anos, como que está o rendimento além da inflação? Tá? IPCA mais 3,7. Tá? Então, essa outra curva aqui também é muito bom você ter na cabeça. Por quê? Uma empresa, a gente está falando de ação, a gente está falando de sociedade de empresa. A empresa ela pode, em geral, repassar o aumento da inflação no custo do produto dela. Pô, ficou mais caro para todo mundo, ficou mais caro a minha linha de produção, vou lá e aumento o meu produto. Claro que isso não é direto, porque também quando ela aumenta ela pode perder venda, então tem, né? Mas a princípio as empresas vão corrigindo. Então a rentabilidade de uma ação ela tende, né, a ser mais do que a inflação. Então você pode olhar o juros nominal que a gente fala, que é aquela curva de juros que eu falei, mas você pode também olhar qual que é o rendimento além da inflação que é esperado. Outra coisa, imóveis. Né? Imóveis, normalmente a gente corrige os contratos de aluguéis, tudo pelo IGPM, não é o IPCA, uma outra medida de inflação. Mas né, eles vão andar, agora eles estão bem diferentes um do outro, mas eles tendem a andar um pouquinho juntos. Mas enfim, é um investimento já que você ganha a inflação mais uma taxa. Então, pô, você quer comparar se tá bom você comprar um imóvel e alugar. Vamos dizer que você quer olhar isso por 5 anos. Eu tenho um dinheiro aqui, recebi, posso comprar, tem um imóvel bom que eu estou vendo, posso comprar ele, botar para alugar e daqui a 5 anos, de repente eu vendo, né? Ou 3 anos, né? Que o contrato de aluguel é 2 anos e meio, né? 30 meses. Então, daqui a 3 anos eu posso vender. Tá boa a taxa de aluguel que eu vou ter? O que você vai olhar? Você vai olha para o Tesouro IPCA 2026. Não é 3 anos, é um pouquinho mais, né? Mas você já vai ter uma ideia. Pô, esse contrato vai me dar IGPM mais 2,45% ao ano? Se ele não der mais do que isso, tem que dar mais do que isso. Não faça esse negócio. Por quê? Você pode pegar o seu dinheiro, bota nesse tesouro aqui, compra esse tesouro, você não tem risco, o seu risco é extremamente baixo e você vai ter essa rentabilidade. Se você vai ter risco de comprar um imóvel, pagar a corretagem, risco da vizinhança, do bairro, risco do inquilino e por aí vai, você tem que ter uma rentabilidade melhor do que essa. Então é assim que vai o processo de construção, né, de uma carteira com boa relação risco-retorno. Você tem que ter na cabeça essas curvas, tanto de juros nominal como a dos juros real. Tá? E aí eu já comecei a falar a ideia. Todo risco adicional precisa acompanhar um ganho também adicional. Tá? Que é o que eu estava comentando. Olha sempre, não importa o investimento que você vai fazer, pode ser um investimento no mercado financeiro, uma ação, uma estrutura de opção, enfim, o que vai ter que estar na sua cabeça para comparar? A curva de juros. Eu acho que isso aí vai me dar bem mais do que a curva de juros? Acho, então beleza, bota na carteira. Não acho, então não coloca na carteira. Tá? Eu já comentei, né? Eu coloquei aqui na minha colinha o caso do crédito. Isso eu já comentei. CDB, LCI, LCA são os títulos que você investe e rende o CDI, risco extremamente baixo. E para pessoa física e PJ, não financeira, a gente tem uma proteção até R$250 mil por emissora. Então, resumo da ópera, você pode colocar o seu dinheiro para render 130, eu fiz semana passada um investimento de 160% do CDI, tá? Ou seja, né, 60% a mais do que a média dos fundos de investimento conseguem fazer sem risco, você consegue fazer, tá? Sem risco. Então, ou seja, né, já é o primeiro caso, né? Vale a pena ter CDB, LCI, LCA na carteira? Sim,
Sim, você tem que ter. Os juros agora está na mínima, então beleza, vou ter o mínimo, né? Vou ter só ali o quanto faz sentido eu travar do meu patrimônio nisso, beleza. Só que você tem que ter. Por quê? Relação risco-retorno. Seu capital vai render 160% do CDI e você não tem risco. Você tem tem algum risco, sim. Fundo garantidor tem risco, mas é muito baixo. Tá? Beleza. Outra coisa importante, né? Essa curva de juros, ela vai, que eu desenhei aqui, né? Vou até mostrar de novo aqui. Essa curva de juros, ela não é estática no tempo. Eu falei antes, a nossa taxa de juros, eu lembro, a taxa 2025, acho que estava, sei lá, talvez 13% no meio do ano passado, alguma coisa assim. A taxa de 5 anos é monstruosa, assim, o quanto a nossa curva de juros caiu. É assustador. Mas é ótimo, né, assim, do ponto de vista econômico. Mas o que eu estou querendo dizer, né? Essas taxas aqui não são constantes. Essa curva ela varia muito, muito, muito. Vocês não fazem ideia, assim, ao longo do tempo, principalmente aqui no Brasil. Então, o que vai dizer nessa variação? É o nosso ponto no ciclo monetário. O que significa isso? Se a gente tem um período de alta inflação, o Banco Central ele vai jogar essa taxa lá em cima. Ele vai jogar o CDI lá para 6, 10, 15, 20%, como a gente já viu aqui no Brasil. Então a curva vai estar completamente diferente. Às vezes, ela pode até fazer assim: ela começa alta e cai depois no longo prazo. Tá? Mas se a gente está num período de baixa inflação, que é o que está acontecendo agora, e principalmente assim uma recessão, né, ou talvez uma recuperação econômica muito mais devagar do que a gente gostaria, enfim, aí o Banco Central faz o oposto, né, e joga a taxa lá embaixo. Então, por isso que a gente está com essa CDI aqui, Selic na mínima histórica, né. Então, assim, agora é um momento que você vai buscar investimentos que têm um retorno menor, né? Como eu já falei, uma ação que talvez tenha 40%, 50%, faz total sentido você ter na carteira agora. Há um ano e meio atrás não fazia sentido. Tá? Então, essa curva de juros aqui vai depender do ponto que a gente está nesse ciclo econômico de crescimento, recessão, inflação alta, inflação baixa. Tá? Bom, e aí como é que eu sei, né? Como é que eu, sei lá, monitoro ou acerto, né? O ponto que a gente está no ciclo econômico. Não é o tema que eu vou falar hoje. Isso dá para fazer um vídeo bem grande só falando disso. Não é nada fácil, tá? Tem muita parte de ciência, mas tem muita parte de arte também, sei lá, de conhecimento, de acompanhamento da economia, tá? Mas, enfim, não é o tema para eu falar aqui hoje. Eu quero focar só análise risco-retorno. Mas tem umas coisas que você pode fazer que são fáceis. Primeira coisa, comparar com os países parecidos, que a gente chama de peers, né? Sei lá como seria isso em português. Países emergentes, né? Como é que está a curva de juros no México? Como é que está na Turquia? Quem que são os emergentes, né? Peers? México, Turquia, África do Sul, quem mais? Alguns asiáticos, dá para olhar, mas acho que só esses aí. Tá. Chile, pode olhar Chile, Colômbia, mas são mercados muito menores. Se você olhar México, Turquia e África do Sul, olha só esses três, já te dá um bom palpite. Assim, por exemplo, se a taxa de juros aqui, sei lá, de 5 anos estiver em 10% e nesses outros estiverem 3%, aí toma um pouquinho de cuidado. Entendeu? Tipo, a gente está meio deslocado. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque toda a sua decisão de investimento ela vai ser baseada na curva de juros, mas se a curva de juros do Brasil está deslocada dos seus países parecidos, toma cuidado, porque às vezes a régua que você vai estar medindo, a rentabilidade, o risco-retorno da sua operação, essa régua pode estar um pouco torta. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então tem que tomar um cuidado com isso. Que mais que eu quero falar?
Acho que um ponto interessante é falar de fundo imobiliário. Fundo imobiliário, por exemplo, agora, né, nesse momento aqui, que eu estou gravando, tá, durante essa semana e tal, a gente tem vários fundos imobiliários que a rentabilidade esperada é menor do que 5%, ou ali na casa de 5% ao ano. Faz sentido fazer esse investimento? Na minha opinião, não faz o menor sentido. Por quê? O investimento em imóvel não é um investimento para um mês, não é para 6 meses, é um investimento para 2 anos, 3 anos, 5. Talvez, se você quiser encurtar o máximo, talvez um ano. Mas enfim, olha a curva de juros lá que eu mostrei para você. Né? Vou mostrar de novo, é bom que você fica aí, não esquece. Já aproveita isso aqui e decora. Eu falei que tem vários fundos imobiliários que estão com rendimento aqui, ó, 5%. Tá? Dá uma olhada aqui, ó, 3 anos a 5 anos, né, essa região aqui. Olha a taxa de juros, está indo de 4 para 6. Faz sentido eu ir num imóvel e receber exatamente a rentabilidade, igual a rentabilidade de um CDI, que não tem risco nenhum? Aí eu volto aqui, ó. Vamos voltar lá para as distribuições que eu mostrei, lá no começo. A distribuição da curva de juros é essa aqui, ó, azul. Ou seja, 90% de probabilidade de eu ter um rendimento de 5% ao ano. Tá? Desculpa, esse seria o Selic, né, que é um rendimento menor, 2%. Então, na verdade, estou falando desse aqui, ó, que é o pré-fixado, tá? É o verde. Então, 80% de chance de eu ter um rendimento de 5% ao ano. Tá? E aí eu vou num imóvel, como que seria a distribuição de um imóvel? Posso ter prejuízo? Posso, claro. O imóvel pode, sei lá, o único locatário pode pedir para sair. A gente tem fundo imobiliário de agência de banco, que né, o banco está fechando. Então, assim, claro, você pode ter prejuízo. É menos provável do que a ação, né, mas você pode. Menos, mas não muito menos. Então, digamos que seja algo assim, vai, a distribuição de um fundo imobiliário. Tá? Então, faz sentido você pegar essa linha vermelha que eu desenhei, né, essa linha aqui, ao invés da linha verde, que está essa seta aqui? Não. Olha só a relação risco-retorno. Você tem toda a cauda aqui, ó, de prejuízo no caso do fundo imobiliário. Enquanto no tesouro pré-fixado, você tem essa caudinha aqui minúscula aqui, que nem dá para ver. De prejuízo tá melhor aqui, ó. Seria isso aqui, ó, sua probabilidade de ter prejuízo. Quase nada, porque é só você segurar até o vencimento que não tem como você ter prejuízo. Entendeu? Então, esse é um exemplo muito clássico agora. A grande maioria dos fundos imobiliários, na minha opinião, tá? Inclusive, né, deixa eu dar o alerta, eu não sou analista de valores imobiliários pela CVM. Então, isso é minha opinião, tá? Não é uma recomendação para você. Na minha opinião, a grande maioria dos fundos imobiliários, agora, nesse momento, não faz sentido de investir. Tá? Então, é uma aplicação imediata. Agora, eu tenho fundo imobiliário? Tenho sim. Os fundos imobiliários que eu tenho, a expectativa de rendimento é em torno de 6,5% a 7% ao ano. Eu só tenho fundo imobiliário com essa expectativa. Ou seja, eu só tenho fundos imobiliários que estão com uma distribuição, digamos, assim, ó. Tá? Porque o 6, o 7 está aqui, ó. Então, agora sim, ó, você compara essa linha vermelha que eu desenhei, né, com a linha verde. Qual que está mais interessante? Pô, a linha vermelha eu posso ter prejuízo? Posso. Aqui, ó, a cauda. Então, é maior a minha chance de prejuízo do que a linha verde. Tá? Só que olha a minha probabilidade que eu tenho de ter ganho muito acima, né, do que o pré-fixado. É muito grande. Tá? Então, eu acho muito interessante ter esses fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar a minha tela. Que mais? Né, tentando te fazer aqui, o que eu estou fazendo agora? Como fazer análise de risco-retorno. Acabei de fazer análise de risco-retorno de fundo imobiliário. Acabei de fazer isso
para mim, né, na minha opinião, mas que você pode usar para você. E isso, eu não sei, né, se você está começando agora no mercado e tal. Essa análise simples que eu fiz agora de fundo imobiliário, ela me fez vender praticamente todos os meus fundos imobiliários em dezembro, por ali, antes da virada do ano, 2019 agora. Assim, o rendimento que os fundos imobiliários estavam projetando estava abaixo. Aí não é igual agora, que está igual ao CDI, não, estava abaixo do que a curva de juros. Eu vendi tudo, saí de tudo. Em janeiro, depois eu não tenho aqui, posso até dar um Google aqui, o rendimento do IFIX, né, que é o índice de juros. Vamos ver se eu consigo. Desculpa. Vamos ver se eu consigo. IFIX. Gráfico, vamos ver se eu consigo aqui. Gráfico histórico. IFIX. Um ano. Tá aqui, ó. Dá pra ver, ó. Até vou botar o mouse aqui, ó. Dezembro, ó. Dezembro. Olha aqui, ó, a virada do ano. Ou seja, o que eu estou falando? Eu vendi muito fundo imobiliário aqui. E aí veio, olha só, veio a pandemia, né? Aqui, ó. Dá uma olhada, a queda. A gente está falando de 3 mil para, sei lá, não vou pegar a mínima, né? Também não vou apelar. Vamos pegar aqui, ó, 2.500, né? Quanto que dá isso? 2.500 em 3 mil. A gente está falando de uns 15% de queda. Tá? Ou seja, essa análise ridícula de simples que eu estou falando para você, né, que pelo menos eu acho muito simples, só ter essa projeção, né, de rendimento, ter na cabeça essa questão da distribuição da probabilidade, né, da previsibilidade, me fez salvar de mim e de quem investe comigo, dos meus clientes, salvar essa queda de 15%. Tá? E agora talvez me salve aí mais para frente, porque como eu falei, eu só tenho alguns poucos fundos imobiliários. Agora não está mais aquela coisa de qualquer fundo imobiliário você vai lá e coloca na sua carteira. Não vale a pena, na minha opinião. Que mais que eu quero falar para você? Isso aqui que eu estou falando está intimamente ligado com análise fundamentalista. Né? Então, quando a gente vai para a bolsa, selecionar a empresa, basicamente, né, a gente tem, sei lá, duas escolas, né? Você tem a escola grafista, né, que é a análise técnica, você tem a análise fundamentalista. A análise fundamentalista, você tem os analistas que estudam a empresa e tudo mais e chegam num preço alvo, que eles falam, né, que é o target. E o que é esse preço-alvo? Nisso aqui que eu estou falando. Dá uma olhada. Por exemplo, numa distribuição dessa aqui, vamos dizer que eu falei que o amarelo aqui, né, é uma boa ação. Qual que seria o preço-alvo? O preço-alvo seria a média. Então, digamos que seja, sei lá, aqui seja a média. Tá? Ou seja, digamos que, sei lá, digamos que a média esteja aqui da distribuição. Ou seja, o preço-alvo vai ser aproximadamente 30% do preço de agora da ação. Tá? Então o analista vai lá e vai colocar. Por que eu estou falando isso? Quando você olha lá, vou chutar aqui, Petrobras está com preço-alvo de 30% acima do preço agora. Pô, legal, vou comprar, beleza, vou ganhar 30%. Não, claro que não. Por trás do analista está isso daqui. Está uma distribuição, né? E que ele pegou mais ou menos a média da probabilidade e colocou esse preço. Mas você tem toda a probabilidade de ter prejuízo, você tem toda a probabilidade de render muito mais do que 30%, tá? E aí, no caso do vermelho, né, que seria uma ação ruim, sei lá, ele colocaria o preço o preço-alvo, talvez colocaria aqui uns 15% de queda, seria o target price da ação. Mas então, o que eu estou querendo dizer é, quando você vai investir de forma fundamentalista, seguindo casos de análise, com preço-alvo e tudo mais, você tem que ter na cabeça essa distribuição. Tá? O preço-alvo ali não é regra que vai para lá, não é
sei lá, certo, ou com grande probabilidade, assim, nossa, 90% de probabilidade de falar, não, não é. Aquilo ali é só uma média da distribuição. Como que você entende melhor a distribuição da ação? É acompanhando ela. Vendo as notícias, vendo quanto ela está variando. Então, se você tem uma ação que um dia cai 5%, outro dia sobe 6%, outro dia cai 7%, ela está fazendo zigue-zague, o que significa isso? O mercado tem muito mais incerteza do real valor dessa empresa. Então, a distribuição dela é uma distribuição muito mais, digamos assim, deixa eu mostrar aqui. Seria como se fosse assim, uma ação que teria uma distribuição, digamos assim, tá? O que significa isso? O research, ele pode jogar um preço-alvo que está aqui, sei lá, 20% de alta. Você fala, pô, legal, eu vou comprar. Só que aí você está acompanhando, está vendo a variação dela todo dia, está vendo que ela está com, sei lá, alguma dificuldade não sei, tem um endividamento um pouquinho acima da média do setor. Então você começa a ver outras coisas, né? Junto à oscilação da ação, o que você está falando? É verdade que a maior probabilidade é ela subir, sei lá, 20%? Só que tem muita incerteza nela. Então a probabilidade de ter negativo também é muito alta. Entendeu? Mesmo que a probabilidade de alta também seja muito alta. Ou então ela pode ter, sei lá, pode ter uma cauda, por exemplo, ela pode ser assim, e aí cai mais aqui. Ou seja, você tem um preço-alvo alto, legal, só que você, por estar acompanhando, por estar vendo e tudo mais, você sabe que a cauda dela, assim, a chance dela cair muito é muito grande. E a chance dela disparar, assim, muito acima do preço-alvo dela, é baixa. Entendeu? Assim, você tem... O que a gente fala aqui, né, no português simples? Você tem muito para perder e você tem pouco para ganhar. Então, vale a pena? Não, não vale a pena. Entendeu? Não é o tipo de ação. Provavelmente o research nessa ação ele vai estar com como fala assim, uma indicação de neutro. Ele vai estar assim, eu não indico compra dessa ação, eu estou neutro, só que o preço-alvo da ação vai ser bem acima do preço agora, sei lá, 20% acima. Às vezes você pode, entendeu, ficar meio confuso. Pô, mas se tem 20% acima, né, o preço-alvo, por que o analista não está indicando comprar? É por causa disso, é porque a distribuição não é favorável. A maior probabilidade é de subir, só que tem muita chance de cair muito também, entendeu? Então, quando você investe com fundamento, é importante ter isso na cabeça, tá? Deixa eu ver a minha colinha aqui, se falta mais alguma coisa. Acho que, assim, talvez já tenha ficado, né, agora que eu estou falando como fazer a análise risco-retorno, por exemplo, né, essa questão do fundamento. Não é fácil você ter essa distribuição de probabilidade. Você não sabe qual é ela. Você estima. E isso sou eu. Você lendo o mesmo relatório que eu, acompanhando o mesmo analista, você vai ter na cabeça uma outra distribuição. Então, a defesa que a gente monta para não errar muito é a questão da alocação de capital, que eu falei lá no começo, né? Que você não precisa ter grandes inteligências, é só diversificar, alocar o capital. O que eu estou falando? Se você tiver, por exemplo, 30% do seu patrimônio em bolsa, e aí você resolve selecionar as ações, na verdade, é uma parte dos 30% do seu patrimônio que você está estimando a distribuição de probabilidade. Só uma parte dela. Se você tivesse, sei lá, 10 ações, né, distribuídas por igual, a gente está falando de 3% do seu patrimônio. Ou seja, em cima de 3% do seu patrimônio, você está estimando essa distribuição de probabilidade. Se você errar totalmente, então você achou que era aquela distribuição bonita, que tinha muito para ganhar, mas na verdade era uma distribuição terrível, que tinha muito para perder, você perdeu 3% do seu patrimônio, ok. Entendeu? É tolerável. Então, a alocação de capital ela é uma defesa, tá? Que ela se sobrepõe à análise de risco-retorno. A primeira coisa que você tem que fazer é distribuir o seu capital.
Depois, em cima dessa distribuição, você sai fazendo suas análises de risco-retorno e vai mudando. Eu falei de fundo imobiliário, eu tenho um percentual do meu patrimônio que eu quero ter em fundo imobiliário. Esse percentual tem uma variância, sei lá, digamos que, eu não tenho aqui de cabeça, teria que ver, mas digamos que de 30% a 40%, sei lá, de 20% a 30% do meu patrimônio. Então, tem momentos que eu acho que fundo imobiliário está muito bom, vou estar com 30%, tem momentos que eu acho que não está bom, vou estar com 20%, mas eu nunca vou estar com zero, que é a minha defesa, né, como eu já falei. Mas, eu estou com poucos fundos imobiliários. Sim, eu estou com poucos fundos imobiliários, então eu concentrei um pouquinho mais a minha carteira de imóveis. Sim, mas eu estou falando de, por exemplo, 20% a 30% do meu patrimônio. Então, a alocação ela se sobrepõe à análise de risco-retorno. Outra coisa muito interessante, se você está me acompanhando ou vai me acompanhar, eu vou falar muito de opção, porque é o contrato que eu mais gosto, enfim, eu tenho uma boa relação histórica com opção, tanto de conhecer quanto de resultado. E com opção, uma das coisas que eu, assim, sei lá, mais gosto é o fato da distribuição de resultado ser mais clara, ser mais, às vezes ela é até explícita, tá? Dá até para calcular qual que é a chance de eu ganhar. Não dá para calcular exato nunca, mas ela chega mais próxima. Eu controlo principalmente a minha cauda de prejuízo. Isso para mim assim tem um ganho imenso. Eu consigo dizer o quanto eu quero tolerar de perda nessa cauda da esquerda. E aí eu tento deixar a cauda da direita ao máximo exposta para as ações que eu gosto mais, enfim, né? Então é só querendo dizer que opções com essa ideia de análise risco-retorno e distribuição de probabilidade é show de bola, é muito bom, tá? E por fim, eu já comentei, né, vale a pena falar de novo, a questão da correlação. Então, além de você montar uma série de investimentos tentando estimar essa distribuição de probabilidade, um segundo passo é você estimar o quão junto um investimento anda do outro. O máximo de separado possível é o melhor dos mundos. Então, se você tem um investimento com uma cauda direita muito bacana, uma cauda esquerda bem limitada, essa cauda direita está bem acima da curva de juros, ou seja, está fazendo sentido, e você tem um outro investimento que também está fazendo sentido, e um não puxa com o outro, quando um cai, o outro não necessariamente cai junto, isso é fantástico. Isso aí você tem que ter na carteira bastante dessas duas coisas. Quanto mais você tiver isso, mas de novo, né, isso aqui não é o tema de hoje, né, isso seria a questão da diversificação, da correlação. Um dia eu falo específico sobre isso. Então, para finalizar, dica prática, né, para você, né, assim, isso aqui tá longo, essa minha fala aqui de hoje tá longa. Se você chegou até aqui é porque realmente você está muito interessado. Então, eu vou falar algumas coisas práticas para você. Primeira coisa, decore a curva de juros. Tá? Todo dia, quando você deve olhar a sua carteira de ações e tal, olha a curva de juros. Todo dia. Vai lá e olha. Tem dia que ela vai subir 20 base points, 0,20%, mas no dia, né, de um dia para o outro pode não variar tanto, mas de uma semana para outra, de um mês para o outro, a coisa vai mudando. Então, fica olhando isso, curva de juros e curva de juros real também, né, tirando a inflação. Então, a primeira coisa, decora a curva de juros. Que mais, né? Sai de tudo. Assim, primeiro pregão, depois que você está me vendo aqui, vende tudo na sua carteira que tiver com rendimento esperado abaixo da curva de juros. Sai de tudo, não tem dó, porque não faz o menor sentido, tá? Você ter um investimento. Então, eu comentei de fundo imobiliário. Se você não sabe, vai ver o seu fundo imobiliário, qual que é a rentabilidade esperada. A rentabilidade esperada não é a rentabilidade do último mês, tá? Isso é meio óbvio, mas dá uma olhada, fala com o analista ou fala comigo. Mas assim, olha a rentabilidade esperada de cada coisa que está na sua carteira. Se estiver muito próximo da curva de juros, sai. Tá? Essa é uma dica que eu quero te dar. A outra coisa, né? Investir com fundamento. Então, aqui você já começa a ver a grande diferença entre, sei lá, um grafista, né, um negocinho, e um cara de fundamento. Por quê? Você está estimando essa distribuição. Você está fazendo uma relação risco-retorno dentro da sua cabeça.
Então a minha dica é, use isso, invista com fundamento, saiba preços-alvos das suas ações com base em fundamento. Tá? No caso, né, eu já comentei, né, atual, né, que a gente está agora, não entre em ações, não compre ações que tenham uma expectativa de alta de 30%. Não faça isso, não vale a pena. Faz só se tiver mais, tá, do que isso. 30%, na verdade, desculpa, 30% compra. Agora ainda dá, entendeu? Mas menos do que isso, 25, 20, esquece, não dá, não vale a pena. Não vale a pena. Vai para a curva de juros, vai para um investimento indexado na inflação. É perfeitamente possível você ter um rendimento sei lá, de 20% ao ano num investimento desse. Tá? E acho que a última dica que eu daria é usar a opção. Então, assim, quanto mais você tiver o controle, né, da relação risco-retorno, melhor para você. E quando você monta uma estrutura de opção, compra uma call, né, que a gente fala, compra uma opção, você está se aperfeiçoando nessa técnica de investir analisando risco-retorno. Tá? Então é isso, não quero deixar muito mais longo do que já está. Espero que seja útil para você saber isso daí. Se quiser acompanhar, né, tudo que eu tenho publicado, tem bastante conteúdo que eu já tenho aqui programado para fazer, tá? A melhor forma de você acompanhar entra no site que eu criei, caiomatias.com, e coloca o seu e-mail lá. Daí eu mando toda semana um resumo, vou mandar várias coisas só para quem está nessa lista. Então a melhor forma de você acompanhar é entrar lá no meu site e cadastrar o seu e-mail. Tá? Eu espero que tenha gostado aí, e é isso aí. Obrigado pela sua atenção. Hein?